Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos estudar sobre os gases e suas transformações. Os gases eles são formados por moléculas que se movimentam de forma desordenada e apresentam um alto grau de liberdade. Os gases, pessoal, eles são utilizados em diversos processos industriais e o entendimento do comportamento desses gases é importante para vários tipos de aplicações. As variáveis que vão definir o estado de um gás, que nós vamos estudar nessa aula, são pressão, temperatura e volume. Nessa aula, nós veremos como trabalhar com essas variáveis nas transformações isotérmica, temperatura constante, isobárica, a pressão constante, e isovolumétrica, a volume constante. Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo para os próximos vídeos. Também ative o sininho do YouTube para que ele avise vocês quando tiverem novos vídeos aqui no meu canal. Então é isso, vamos iniciar a aula de hoje. Pessoal, os gases, então, eles são formados por compostos moleculares, ou ainda podem ser os gases nobres, né? Compostos moleculares, por exemplo, O2, N2, ou então ele vai ser um gás nobre, um gás hélio, xenônio e assim por diante. E as partículas do gás elas vão se movimentar de maneira contínua e desordenada, ou seja, em todas as direções e sentidos. Os gases eles apresentam um alto grau de liberdade e eles vão interagir pouco entre si, que as partículas de gás tendem a estar mais distantes umas das outras e com alto grau de agitação, né? E devido ao que eu falei, os gases apresentam algumas propriedades, né? Por exemplo, eles não apresentam um volume fixo, eles tendem a ocupar o volume total do recipiente em que estão confinados. Então, se você tiver um gás que está dentro de um cilindro, ele vai ocupar o volume de um cilindro de gás. Se ele está dentro de uma garrafa, ele vai ocupar o volume daquela garrafa. Ou seja, ele vai estar sempre ocupando o volume do recipiente em que ele está confinado, o recipiente que o contém, né? Também, os gases apresentam grande difusibilidade, ou seja, eles são miscíveis entre si em qualquer proporção, eles se misturam de forma fácil. E os volumes dos gases variam muito com a pressão afeta bastante o volume, e isso é o fato deles terem uma elevada compressibilidade, você consegue comprimir, alterar o volume desse gás pressurizando, né? Aumentando a pressão. Por exemplo, você vai colocar num cilindro um botijão de gás, tem que pressurizar o gás para poder colocar ali. E também o volume desse gás varia com a temperatura, devido à sua grande dilatabilidade. Os gases tendem a se dilatar com o aumento da temperatura, aumentando o seu volume nesse caso, né? Quando nós estamos estudando um gás, pessoal, nós devemos medir e estabelecer relações entre as variáveis que vão definir o estado de um gás. Essas grandezas são pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria, indicada pelo número de mol. Falando inicialmente do volume, o volume, pessoal, de um gás, como eu já tinha falado com vocês, ele vai coincidir com o volume do recipiente que vai estar fechado, né, para o gás não escapar, que o contém. No Sistema Internacional de Unidades, que é o Sistema SI, a unidade padrão de volume é o metro cúbico. Entretanto, a unidade na química é muito utilizada o litro. Então, saber fazer essa conversão aí de metro cúbico para litro, decímetro cúbico para litro, centímetro cúbico para litro, ml, é bem importante. Aqui nesse quadro, eu coloquei para vocês que 1 metro cúbico, quando você vai passar para decímetro cúbico, como está elevado ao cubo, você tem que pular 3 casas, né? Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos e isso é igual a 1000 litros. Por quê? Porque nós temos, que é importante que vocês memorizem, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ok? Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos, né? Então, 1 litro também pode ser igual a 1000 centímetros cúbicos e cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, 1000 centímetros cúbicos é igual a 1000 ml. Então, pelo menos uma dessas
conversões é importante que vocês memorizem, principalmente essa do decímetro cúbico para litro. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Agora, falando em relação à temperatura, ela vai estar relacionada com o grau de agitação das partículas, e a escala mais comum que nós utilizamos é a escala Celsius, né? Entretanto, a escala Kelvin, vocês vão ver aí nos exercícios, nas fórmulas, é a mais utilizada na fisicoquímica, tá? Seria a temperatura absoluta, na escala Kelvin. Temperatura, pessoal, quanto maior a temperatura de um gás, maior vai ser a sua energia cinética, ou seja, aumentando a temperatura, as moléculas do gás elas vão se movimentar de forma mais rápida, vai aumentar a energia cinética delas. E na temperatura, como nós temos, então, que trabalhar na expressão aí de estado dos gases, né? Temos que trabalhar com a temperatura em Kelvin, temos que saber converter de graus Celsius para Kelvin. Como que nós podemos fazer isso? A temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Ou seja, 100 graus, quanto que seria 100 graus em Kelvin? Somando aqui mais 273, chegamos em 373 Kelvin, que seria igual a 100 graus Celsius. 25 graus, temperatura ambiente. Quanto que seria em Kelvin? Só somar 273, né? 25 mais 273, chegamos em 298 Kelvin. O zero absoluto, que é em a menor temperatura possível, né? Que é em menos 273 graus. Ela seria a temperatura de 0 Kelvin. Se você somar aqui mais 273, você chega em 0 Kelvin. É o nosso chamado aí de zero absoluto. Nesse estado, não se tem nenhum tipo de agitação das moléculas ou vibração. Então, qualquer tipo de movimento é nulo do zero absoluto. Das partículas do que tiver, de qualquer matéria, né? Qualquer substância vai estar no estado sólido e não vai ter nenhum tipo aí de movimentação ou vibração na substância. Em relação à pressão, pessoal, nós temos a definição clássica de pressão, que é a relação entre a força exercida na direção perpendicular da superfície sobre a área dessa superfície, né? Força sobre área. Agora, em relação à pressão atmosférica, essa pressão que é exercida pela nossa atmosfera, né, por essa massa de gás, ela foi primeiramente medida pelo físico evangelista Torricelli. Torricelli ele fez um experimento que ele tinha um recipiente contendo mercúrio, depois ele pegou um tubo de 1 metro contendo mercúrio e verteu esse tubo nesse recipiente contendo mercúrio. Ele fez experimento ao nível do mar, para poder medir a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, depois que ele verteu este tubo, essa altura dentro do tubo que ele viu que era de 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, essa seria a pressão atmosférica. Por quê? Porque a pressão estaria sendo feita nesse líquido aqui, desse recipiente, né? Então, essa pressão faria com que o mercúrio ele subisse nesse tubo até um determinado nível. E esse nível, ele viu aí que foi de 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. E essa unidade é uma unidade de pressão que é muito utilizada até hoje, milímetros de mercúrio. A pressão atmosférica ao nível do mar, que seria de 1 atm, é igual a 760 milímetros de mercúrio. Ainda pode ser igual a 760 Thor, em homenagem ao Torricelli, né? Então, pessoal, algumas unidades de pressão aqui para vocês. 1 atm, então, é igual a 760 milímetros de mercúrio. E ainda temos a unidade que é o Pascal, né? 1 atm é 101.325 Pascal. Arredondando, é bem próximo aí de 101.000, né? De 100.000. Ou seja, 1 atm pode ser igual a 100, arredondando a 100 kPa, que é igual a 1 bar. 1 bar seria igual a 100 kPa. Ok? Então, essas são algumas unidades de pressão que é importante vocês conhecerem. Falando um pouco agora sobre as transformações gasosas, inicialmente com a transformação isotérmica, que é realizada sob temperatura constante, nós
Boyle determinou que essa transformação, a relação do volume com a pressão é uma relação inversamente proporcional. À medida que o volume aumenta, a pressão diminui. À medida que o volume diminui, a pressão aumenta. E vice-versa, né? Então, nós temos um gráfico desse tipo. Essa curva ela é uma isoterma, que ela foi construída num experimento, num sistema que está a temperatura constante. Então, nós temos a relação, pessoal, que PV, se você pensar, se eles são inversamente proporcionais, né? Nós temos que P é igual a uma constante K, por exemplo, inversamente proporcional a V. P inversamente proporcional a V. Se a gente jogar esse V que está dividindo para o outro lado, nós temos que o produto PV vai ser constante, né? Então, em qualquer ponto do gráfico, você multiplicar P vezes V, vai dar o mesmo valor. Aqui, ó, no primeiro ponto, você multiplicar 4 vezes 5, 20. No segundo ponto, multiplicando 1 vezes 20, também vai dar 20. Então, como nós temos que PV, o produto P vezes V é constante, nós podemos definir esse tipo de fórmula. P1V1 no inicial tem que ser igual a P2 vezes V2. Pressão inicial vezes volume inicial tem que ser a pressão final vezes o volume final. Essa fórmula aí vai ser importante para poder calcular a variação aí da pressão e volume, uma transformação isotérmica, a temperatura constante. Agora falando sobre a transformação isobárica, que foi estudada aí pelos cientistas Charles Gay-Lussac. Quando nós temos para uma dada massa de gás, a pressão constante, uma transformação isobárica, ela ocorre a pressão constante, qual que seria a relação do volume e da temperatura? O volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta, que seria a temperatura em Kelvin, né? Então, à medida que a temperatura aumenta, o volume do gás também tende a aumentar. Os gases que seguem essas relações, pessoal, das transformações gasosas, são os gases ideais, ok? Então, se nós temos então que V é igual a uma constante vezes T, passando o T dividindo, nós temos que VT é igual a uma constante, né? Então, podemos estabelecer essa outra equação. Em uma transformação isobárica, como que nós podemos ver se o volume e a temperatura inicial vai alterar e chegar a algum volume final, temperatura final? Como que podemos fazer os cálculos, né? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Realmente nós podemos ver aqui no gráfico que essa divisão de V sobre T vai ser a mesma coisa, né? Depois aqui, ó, o volume passou para 2V e a temperatura 2T. Se o volume duplica, a temperatura ela também tem que duplicar. Lembrando que a temperatura em Kelvin, né? Então, dividindo aqui 2V sobre 2T, corta o 2 com 2, chegamos também na divisão V sobre T. Falando agora sobre a transformação que é realizada a volume constante, ela é chamada de transformação isocórica ou isovolumétrica. Nós temos que para uma dada massa de gás a volume constante, a pressão que é exercida pelo gás vai ser diretamente proporcional à temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin, né? Então, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Quanto menor a pressão, menor a temperatura. Se a pressão duplica, a temperatura absoluta também vai duplicar. E o vice-versa, né? Se a temperatura duplica, a pressão também vai duplicar. Então, nós temos aqui que em qualquer ponto, P sobre T vai ser uma constante, né? Porque inicialmente nós temos que P vai ser uma constante multiplicada pela temperatura, são diretamente proporcionais. Pegando esse T, passando e dividindo por pressão, P sobre T é constante. Então, podemos estabelecer, se estiver comparando um ponto inicial e um final, ponto 1 e 2, que P1, pressão inicial dividido pela temperatura inicial, vai ser igual à pressão final dividido pela temperatura final.
P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, utilizamos essa fórmula para poder calcular a variação de pressão e temperatura numa transformação isovolumétrica. A partir dessas três transformações, é possível estabelecer a equação geral dos gases, que seria P1 vezes V1, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final, que é a fórmula PV sobre T. PVT, tá? É bem importante que vocês decorem esse tipo de fórmula, esse PVT, que ela vai ser bem útil. Você pode aplicar ela em todos os tipos de transformação. Por quê? Se essa transformação, se estiver variando todas essas variáveis, tanto pressão, volume e temperatura, pode utilizar essa fórmula, né? Se estiver variando os três. Agora, se a transformação ela for isotérmica, você pode tampar a temperatura na fórmula, vai sobrar o quê? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, porque nesse caso a temperatura não faria diferença, né? Já que ela não varia. Numa transformação isobárica, você tampa a pressão, vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Na isocórica, que é a volume constante, você tampa o volume, fica o quê? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, com essa equação aqui, geral dos gases, já é possível fazer todas esses cálculos, né? E quais seriam uma condição de normal de temperatura e pressão? Nós temos essa condição quando a pressão ela é de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio e a temperatura de 0 graus ou de 273 Kelvin. É importante vocês saberem a condição da CNTP, pode ser que algum exercício te exija, né, esse conhecimento. Fazendo o primeiro exercício, primeiro para trabalhar com relação às unidades, né? Está falando, as águas percorrem uma jornada de quilômetros quando retiradas dos mananciais e rios para chegar até as nossas torneiras. Uma parte muito importante para as companhias de saneamento ocorre nesse processo, a medição do consumo para posterior cobrança do que for utilizado. Para tal, é utilizado o hidrômetro de água. Supondo que um cliente anotou um gasto equivalente a 40 metros cúbicos, qual volume em litros foi gasto? Nós temos, então, que transformar de metros cúbicos para litros, né? Nós vimos, então, nós sabemos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 40 metros cúbicos seriam quantos decímetros cúbicos, né? Nós temos aqui metro, decímetro, centímetro, depois milímetro, né? Como é cúbico, para cada casa que você pula, você tem que adicionar 3 zeros. Então, passando de metro cúbico para decímetro cúbico, coloca 3 zeros à direita, né? Então, 40 metros cúbicos é igual a 40 mil decímetros cúbicos, que é igual a 40 mil litros, né? Então, a resposta vai ser letra D. Questão 2 está falando, o estudo das propriedades macroscópicas dos gases permitiu o desenvolvimento da teoria cinético-molecular, a qual explica em nível microscópico o comportamento dos gases. A respeito dessa teoria, assinale a alternativa correta. Letra A. O comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado de suas moléculas. Não, os gases, pessoal, eles se movimentam de forma desordenada, né? Em todas as direções. Então, não pode falar que é um movimento uniforme e ordenado. Muito pelo contrário, né? B. A temperatura de um gás é uma medida da energia mecânica de suas moléculas. Não, eu falei com vocês que à medida que aumenta a temperatura, você está aumentando a energia cinética, né, do gás. Não está relacionada à energia mecânica do gás, sim energia cinética. Por isso que a letra D está falsa. Letra C. Os gases sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém. Sim. A resposta, né, nós vimos que os gases eles apresentam um volume variável e vai ser de acordo com o recipiente que o contém. Letra D. Os volumes dos gases não variam muito com a pressão, grande compressibilidade, e com a temperatura, grande dilatabilidade. Falando que não variam, variam sim, né? Não pode falar que não variam, porque o volume do gás ele vai variar com a pressão e também com a temperatura. Questão 3 está falando o seguinte, um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm,
sua temperatura aumentada de menos 73 graus para mais 127 graus. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de... Pessoal, inicialmente nós temos então que o volume V1 é igual a 10 litros, a pressão inicial é de 1 atm e a temperatura inicial ela é de menos 73 graus. Essa temperatura, pessoal, nós temos que converter sempre para a temperatura em Kelvin, né? Para poder utilizar as fórmulas. Então, somando mais 273, nós temos que essa temperatura ela é de 200 Kelvin, ok? O volume final, que é o V2, nós vamos encontrar. A pressão final passou para 2 atm. E a temperatura, seria o T2, passou para 127 graus, né? Mais 273, convertendo para Kelvin, chegamos que essa temperatura é de 400 Kelvin. Agora é só substituir na equação geral dos gases, que é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 PVT. Pressão final, mesmo volume final, sobre temperatura final. Então aqui nós temos que a pressão inicial é 1, volume inicial 10, dividido pela temperatura de 200, vai ser igual a pressão final 2, vezes o volume que nós vamos calcular, dividido pela temperatura de 400. Ok? Nós já podemos simplificar aqui, ó, 200 com 400, divide por 200, 1, divide por 200, aqui fica 2. Aqui nós podemos cortar esse 2 com 2 também. Ok? Chegamos então que V2 é igual a 1 vezes 10, que é igual a 10, né? No caso, 10 litros. O volume, ele não se alterou, seria a letra A. Aí você pode estar perguntando, por que o volume não alterou, né? A pressão, ela duplicou. Se a pressão duplica, o volume duplica. Então, o volume duplicou. Só que a temperatura, ela... desculpa, pessoal. Se a pressão duplica, o volume dividiu por 2, né? O volume dividiu por 2. E se a temperatura ela duplicou, que ela passou de 200 para 400 Kelvin, o volume duplicou. Então, primeiro dividiu por 2, depois multiplicou por 2. No final, manteve o mesmo volume, né? Porque ele reduziu, dividiu por 2, depois multiplicou por 2. Manteve a mesma coisa. A resposta, então, mas jogando na fórmula, vocês podem ver exatamente que ele se manteve. Volume igual a 10 litros. Questão 4 está falando o seguinte: um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus. O volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos. Então aqui, ó, o volume é uma transformação isovolumétrica, né? O volume do pneu não se altera. Qual será a pressão de calibração no pneu quando a temperatura atinge 37 graus? Então nós temos aqui, ó, que a temperatura inicial ela é de 7 graus, mais os 273, nós temos que é de 280 Kelvin, né? A pressão inicial ela é de 4 atm, a temperatura final é de 37 graus, convertendo para Kelvin, nós temos que ela é de 310 Kelvin, 37 mais 273. E a pressão final, que é o que nós queremos descobrir, P2. Nós sabemos que a fórmula é PV sobre T. Como o volume não se altera, então só a pressão e a temperatura que vai ficar na fórmula, né? Então temos que P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Substituindo os valores, 4 dividido por 280 é igual ao P2 dividido por 310. Podemos cortar esses dois zeros, 28 por 4, aqui fica 7,
Nós temos então que 7P2 é igual a 31. P2 igual a 31 dividido por 7. Isso aí vai dar igual a 4, em torno de 4,4 atm. Resposta letra C. Última questão, está falando o seguinte: uma bolha de volume igual a 2 ml foi formada no fundo do oceano, em um local onde a pressão é de 4 atm. Então, nós temos que o volume inicial é de 2 ml, pressão inicial 4 atm. Considerando que a temperatura permaneceu constante, então uma transformação isotérmica, o volume final da bolha ao atingir a superfície do oceano local em que a pressão é de 1 atm foi de... Então, nós temos que determinar o volume, a pressão final, P2 igual a 1 atm. A fórmula, pessoal, é PV sobre T. Como a temperatura é constante, não vai influenciar, você remove ela da fórmula, não vai fazer diferença, né? Você pode cortar as duas temperaturas que são iguais. Então, vai ficar o quê? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, nós temos que 4 vezes 2 igual a 1 vezes V2. V2, então, o volume final vai ser igual ao quê? 8 ml. Resposta letra C. Ok? Como atividades dessa aula, então, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da semana 1 e 2 do PET volume 6. Também, quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios PET volume 6, os alunos podem utilizar o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para poder fazer contato comigo. Quem não for meu aluno pode me mandar um direct lá no Instagram, que é o professor Magno Augusto, ou então deixar comentários aqui no YouTube para conseguirem fazer contato comigo e tirarem suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Aguardo vocês aí na próxima aula. Então, até mais. Tchau. Fiquem com Deus.